Muito bem, meus amigos, boa noite. Nós vamos estudar um tema que eu achei que seria bastante oportuno, até porque eu tenho escutado bastante as pessoas se referirem a respeito desse tipo de sensação nas suas vidas, e eu também tenho experimentado em vários momentos da minha vida esse tipo de sensação, de que a gente está tendo uma vida com muitos percalços, né? A gente está enfrentando muitos desafios no mundo moderno. Então, como a Bilinho bem falou, quando a gente chega aqui, é realmente um oásis de paz, a casa espírita e a maioria dos centros, né, religiosos, dos templos religiosos e locais onde a gente tenta buscar essa paz interna que muitas vezes nós não conseguimos achar lá fora, porque lá fora está bastante difícil. Os desafios que a vida nos impõe realmente não são desafios fáceis. Nós vivemos uma fase de transição da humanidade em termos evolutivos, como a gente tem já sido alertado pelos espíritos desde há muito tempo. Então, essa sensação de viver com um fardo nas costas, de viver com um peso nas costas, né? Parece que a gente tem que carregar e vencer grandes desafios todos os dias. E aquela paz que a gente gostaria de sentir dentro de nós, muitas vezes ela vai ficando cada vez mais distante e a gente não consegue retomar, né, muitas vezes nos momentos de prece, das nossas meditações em casa, ou quando a gente vem na casa espírita e se reabastece um pouquinho, aí a gente tem toda uma semana de desafios a serem vencidos. Então a proposta do nosso breve estudo dessa noite é acharmos mecanismos e respostas para aprender a viver uma vida mais leve. E a resposta e as ferramentas estão todas no Evangelho de Jesus, como a gente sabe, desde há 2000 anos, né? Os conflitos, né? Como eu disse para vocês, todos nós enfrentamos no nosso dia a dia. A vida realmente acaba sendo essa luta diária, né? Quer seja nos nossos conflitos pessoais e íntimos, que cada um de nós é que sabe, os desafios que precisa trabalhar interiormente, quer sejam os desafios no trabalho, né, os desafios da profissão, muitas pressões nesse campo profissional as pessoas têm enfrentado, e os desafios dos relacionamentos também, quer sejam eles no âmbito profissional, interpessoais, os relacionamentos afetivos e amorosos, em que as pessoas estão aí se debatendo para encontrar o ponto de equilíbrio de como construir relacionamentos produtivos no dia de hoje. Então, viver, acabou tendo essa conotação, né, esse sentido para muitas pessoas, é carregar um fardo muito pesado. Infelizmente, algumas pessoas têm escolhido soluções para essa sensação que são bastante equivocadas, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que tentam solucionar, então, essa angústia, essa dificuldade de convivência, através de uma fala mais dura, através de se impor, né, em termos de posições de poder, de falar eu mando, eu posso, eu sou melhor, e as pessoas tentam então achar, através de algo que a gente chama de ego, né, tentar se mostrar mais do que na verdade é. Não resolve, né? A gente sabe que tentar solucionar as nossas dificuldades através desse mecanismo, a gente não vai conseguir chegar lá. Ou então as pessoas acabam caindo nos vários tipos de vícios, de comportamentos obsessivos. Então eu vou, para solucionar aquela minha angústia interna, aquela falta de paz que eu sinto dentro de mim, eu vou buscar alívio dessa ansiedade, dessa agitação interna, numa substância qualquer, quer seja o cigarro, quer seja a bebida, ou as drogas chamadas ilícitas, ou mesmo da comida, né? A buscar o alívio através de uma ingestão excessiva de alimentos não deixa de ser uma busca de alívio através de um comportamento compulsivo, né? De comer compulsivamente, não por fome, mas para aliviar alguma coisa dentro de nós. Ou até mesmo os vícios de compras compulsivas, então, pessoas que caem nesse tipo de comportamento para aliviar todas essas sensações que nós estamos vendo aqui. E por fim, eu diria, né, ainda uma solução mais triste, uma fuga total da existência através de eliminar a própria vida, achando então que
Se eu der cabo da minha vida, eu imagino que os meus problemas vão se solucionar. E é uma grande ilusão. A doutrina espírita nos esclarece, nos alerta perfeitamente quais as consequências, né, de um ato como o suicídio, nessa falsa fuga dos problemas que a gente pode ter na nossa vida. Não vai solucionar. Muito pelo contrário. Nós vamos ter os nossos sofrimentos agravados, aumentados na realidade do mundo espiritual quando a gente despertar lá depois. Então, meus amigos, como que nós gostaríamos de verdade, né, de repartir essa carga, né, esse fardo pesado que a gente carrega, essa carga de problemas que muitas vezes tem nos afligido, e nós ficamos assim, mas eu vou dividir isso com quem? A pessoa com quem eu convivo, a minha esposa, meu esposo, meus filhos, minha família, meus pais, também enfrentam suas dificuldades, né, quiçá maiores que as próprias minhas. Então, será que eu vou chegar simplesmente e querer, né, desabar com os meus problemas lá e fazer com que as pessoas tentem resolver os problemas para mim? Com quem eu vou repartir essa dificuldade que às vezes nós estamos carregando? Então, como eu falei para vocês, a resposta vem no Evangelho de Jesus. Jesus foi um grande mestre, é um grande mestre, o maior que a humanidade já presenciou aqui. E ele nos trouxe realmente um roteiro de sabedoria e de vida que nós precisamos aprender até hoje, a como trazer essa exemplificação que Jesus mostrou na nossa própria existência. Então vocês vão se lembrar junto comigo desse ensinamento que nós temos lá no Evangelho, um convite de Jesus, quando ele então se dirigiu a todos nós dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós já ouvimos esse convite tantas vezes, não já? Mas como é que a gente ouve, entende e pratica esse tipo de ensinamento nas nossas vidas? Vamos tentar entender esse trecho do Evangelho e a continuidade que a gente vai ver daqui a pouquinho, passo a passo, trecho a trecho, para ver se a gente consegue entender um pouco melhor como que esse convite de Jesus foi feito há tanto tempo atrás e a gente não consegue seguir. Quando Jesus faz então esse convite, para que eu vá, para que eu consiga ir até Jesus, eu tenho que me movimentar. Jesus está chamando, vinde a mim, vós, né, nós que estamos aflitos e sobrecarregados. Então, para eu conseguir esse alívio que Jesus propõe, eu tenho que me movimentar, eu tenho que sair do ponto de conforto em que eu me encontro na vida, da famosa zona de conforto, né, em que nós estamos aparentemente seguros e protegidos. Ali a gente sabe exatamente até onde eu posso ir, até onde eu deixo os outros entrarem, até onde as minhas reações são já conhecidas ou não, e ali eu me movimento nessa zona de conforto, tá? Que é natural, mas a gente também tem que buscar novas oportunidades para crescermos na vida. E se Jesus nos convida para que a gente vá até Ele, nós temos que nos movimentar, nós temos que fazer um movimento de ida. E é isso que eu acredito que nós estejamos com dificuldades, né? Se o convite foi feito para quem está aflito e sobrecarregado, cansado e oprimido, quem de nós não está, meus amigos? Quem de nós será que poderia levantar a mão aqui hoje e dizer assim: olha, eu não preciso ir até Jesus. Eu estou super bem, eu não estou me sentindo aflito, sobrecarregado, não tenho conflitos internos, minha vida é ótima, perfeita e maravilhosa. Claro que a gente tem que agradecer e reconhecer que a gente tem muita coisa boa na vida. Nossa vida pode ter muitos aspectos excelentes e maravilhosos. E eu tenho certeza que cada um de nós tem esses momentos e aspectos, sim. Mas quem de nós realmente não estaria disposto a seguir, a ir de encontro a Jesus, respondendo a esse convite para conseguir um alívio maior nas suas sensações internas de desconforto? É um convite, então, para todos nós, não apenas para alguns, para todos. E muito interessante também quando a gente começa a analisar de onde vem a maioria dessa sensação de falta de energia, de cansaço,
né, de que a gente não tem a disposição e o entusiasmo para a vida, a cada dia que se propõe, a cada dia que a gente levanta. De onde vem será isso? Por que a gente às vezes realmente está assim tão desanimado diante das situações? É claro que os desafios estão aí, mas estão aí para serem enfrentados. Por que eu não consigo encontrar essa, né, energia disponível e necessária para superar tudo isso? Os estudiosos do comportamento humano têm buscado essa resposta também. E uma das coisas que eu achei muito interessante é que quando eu não tenho a clareza do porquê eu estou aqui, qual é o meu propósito de vida, o que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão de vida? Claro que todos nós, genericamente, poderíamos responder, bom, eu vim aqui para continuar meu processo evolutivo. Eu sou um espírito imortal, tive várias reencarnações, estou tendo essa oportunidade desta encarnação, eu vim aqui para aprender. Muito bem, essa é uma resposta genérica, vale para todo mundo, mas cada um de nós individualmente veio cumprir uma tarefa aqui, veio desempenhar uma missão aqui. Pequena ou grande, é uma missão. Nós trazemos esse propósito. E nós precisamos saber qual é. O próprio mundo empresarial hoje tem vivido esse dilema também. Ou as empresas declaram as suas missões, seus valores, sua visão do que aqui ela se propõe, para que aquela empresa existe, ou a empresa fica perdida nas suas ações, na maneira de se comportar no mercado em que ela está atuando. Então, assim como as empresas precisam ter isso muito claro, né, e se pautar em termos de ações a partir dessa visão e dessa clareza, nós como seres humanos precisamos ir atrás desse propósito de vida. Isso é muito importante. Para que eu estou aqui? Fazendo o que dessa minha existência? Já que eu sei, eu estudo a doutrina espírita, né? A gente está entrando em contato com isso. Eu sei que eu sou um espírito, que tive várias vidas e estou tendo uma oportunidade maravilhosa. Mas, amigos, é um trabalho pessoal. Essa é uma reflexão íntima e pessoal. Cada um de nós precisa encontrar esse sentido da vida. O que é que nós viemos fazer aqui? Enquanto eu não tiver isso com essa clareza necessária, as minhas ações vão gastar a energia que eu trago, a energia que me é possível para desempenhar essas tarefas todas, e esse gasto de energia, então, sem um sentido lógico e claro, pode me trazer essa sensação de estar perdido, de não saber qual é o sentido de verdade, para que rumo que eu tenho que seguir mesmo. Será que eu estou na profissão certa? Né? Será que eu estou realmente seguindo a minha vocação, o meu talento? Será que eu estou cumprindo aquilo que eu programei para essa existência? Porque nós trazemos intimamente essas coisas registradas. Né? As nossas vidas, elas são programadas antes da nossa reencarnação. Não digo que tudo está pré-determinado, mas uma programação básica, ou nós próprios escolhemos, ou nós recebemos a ajuda de espíritos lá no mundo espiritual antes de reencarnarmos para isso. Ninguém nasce sem um propósito. Então é preciso a gente ir atrás dessa busca, né, de conhecer e de clarear isso internamente, para que então, sabendo disso e tendo isso com mais clareza, eu consiga ter mais facilidade de seguir a vida adiante. O Espírito Emmanuel, num livro chamado Fonte Viva faz parte, né, de 4 livros, de uma série de 4 livros em que Emmanuel faz uma interpretação do Evangelho maravilhosa. Vale a pena a gente conhecer essa série. E lá no Fonte Viva, Emmanuel, analisando esse trecho do Evangelho que nós estamos estudando aqui, ele intitulou esse capítulo assim, Consegues ir? Né? Porque exatamente ele diz, se é fácil a gente ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. Então o que nos impede de seguir esse convite de Jesus? Cada um é que tem que fazer essa avaliação. Eu gostaria que a gente fizesse essa avaliação nessa noite. Quem sabe no momento em que a gente estiver aguardando o passe,
né? O momento em que baixa a luz, colocamos a música, não é para a gente ficar olhando para o teto, ou vendo quem está levantando para tomar passe, né? O que está acontecendo no salão. É momento da gente fechar os olhos e fazer reflexões a respeito da nossa vida. A casa espírita, meus amigos, é um ambiente perfeito para nós fazermos isso. Nosso ambiente aqui é preparado com energias e vibrações superiores. Nós temos a presença dos amigos espirituais aqui. Se a gente precisa de ajuda até nesse momento de reflexão, peça ajuda nesse momento. Os espíritos nos ajudarão se nós estivermos também interessados em melhorarmos e fazermos essas reflexões profundas sobre nós mesmos. Pensemos sobre isso. O que nos impede de ir e seguir o convite de Jesus? Bom, o trecho do Evangelho continua, o ensinamento continua, porque Jesus diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é? É uma proposta muito interessante. Mas algumas pessoas podem pensar assim: ué, mas Jesus só vai aliviar? Somente alívio? Será que ele não é capaz de tirar todas as minhas dores, todos os meus problemas, né, de me ajudar a resolver tudo que está me incomodando na vida? Ele vai só aliviar? Interessante, né? Porque às vezes o ser humano não tem nem condições de avaliar exatamente em profundidade a proposta do Evangelho. Mas é uma pergunta que algumas pessoas poderiam se fazer. E, com certeza, a proposta que Jesus faz realmente é de alívio. Porque, meus amigos, a gente vai ver que as próprias dificuldades são lições importantes que nós devemos passar. Não que a gente deva buscar o sofrimento, que a gente tenha que desejar o sofrimento para crescer e evoluir espiritualmente, mas é através da superação das dificuldades que nós crescemos e evoluímos. Infelizmente, a gente tem presenciado algumas religiões, né, e aqui, enfim, não é uma crítica, mas uma avaliação, que acabam prometendo, né, não só o alívio que o Evangelho nos traz, mas a solução para todos os problemas. Então, alguns discursos do tipo assim: olha, venha para a nossa religião e tudo na sua vida vai se resolver. Todos os seus problemas familiares, todas as suas dificuldades financeiras vão ser resolvidas. Basta você vir para a nossa religião. Então, essa proliferação de promessas, e eu diria quase de uma superstição, né? Porque, veja bem, não tem muito sentido lógico e racional a gente acreditar nisso, não tem fundamentação. Basta eu pisar o pé no templo religioso, estar lá frequentando, sem fazer nenhuma modificação íntima, e todos os meus problemas vão se resolver? Não é? Eu acho que é uma crença muito ingênua. Todos os meus problemas podem se resolver se eu estiver no movimento de resolvê-los, se eu estiver querendo resolver. A religião vai me ajudar, qualquer que seja ela, mas nenhuma religião tira problema de ninguém, simplesmente se a pessoa estiver frequentando o templo religioso e não fizer nada mais, né? As dificuldades, olha, elas têm realmente uma função até na nossa vida, e quando Jesus acena com esse alívio e não tirar toda a carga de sofrimento que nós estamos passando, é uma proposta que mesmo assim a gente precisa considerar. Quem de nós não gostaria do alívio? Será que a gente iria desprezar o alívio que Jesus nos oferece? Será que o alívio já não estaria bom? Sim, né? Porque existe um ditado popular bem interessante que vocês devem conhecer, olha: mares calmos não produzem bons marinheiros. Já ouviram falar isso? Então, se a vida fosse, meus amigos, um mar calmo, só com aquelas ondinhas, né, para molhar o nosso... Se a gente não tivesse nada para resolver, nenhuma dificuldade, nenhum desafio a vencer, será que a gente teria o estímulo realmente para sermos melhores? Ou será que a gente iria se acomodar e falar: deixa eu curtir essa vida sem, né, problema nenhum, só ficar aqui, né, flauteando e tal? A gente não iria crescer, a gente não iria evoluir como nós precisamos. A vida é feita, eu não diria de sofrimento,
mas eu diria de superação da dor. Né? Um outro ditado muito famoso diz assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então nós podemos passar pela dor, enfrentando tudo o que tivermos que enfrentar, porque é assim que a gente vai aprender a ser mais forte, a ser mais maduro, a sabermos resolver as dificuldades. Mas sofrer, se descabelar e continuar errando é opcional. Então, passar pela dor é necessário para nós. Dor no sentido de exigências e superação de dificuldades, tá? E eu vou continuar ainda com o ensinamento de Jesus, né? Porque é perfeito, olha. Depois que ele diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. Então ele faz novamente uma oferta, um convite, olha, pegue para você o meu jugo. Nós vamos estudar daqui a pouquinho o que é jugo, tá? E se ele oferece o jugo dele, né, o meu jugo, como ele se refere lá no texto, significa que existem outros. Então, nós temos opções de escolha na nossa vida. Ou eu escolho o jugo que Jesus oferece, ou eu vou escolher outro tipo de jugo, como nós vamos ver daqui a pouquinho. O jugo é uma palavra que, na época de Jesus, tinha um significado assim bastante interessante para o povo onde ele pregou, que era o povo judeu. Os judeus, eles viviam sob a dominação dos romanos. Tá? Os romanos invadiram lá a região, dominaram, e eles que comandavam. Os judeus tinham que pagar impostos altíssimos ao Império Romano. Então, eles viviam sob o jugo romano, sob a dominação romana, que era um jugo muito pesado. Era um jugo de tributos, impostos altíssimos. A vida não era fácil mesmo para os povos dominados por Roma. E os romanos ainda tinham um tipo de comportamento, um tipo de ritual que eles faziam diante dos povos dominados. Um ritual curioso, tá? O que eles faziam? Eles invadiam uma região, dominavam aquela região, e os vencidos, né, os soldados derrotados que foram do outro povo, eles tinham que passar por um ritual depois da guerra. Os romanos fincavam duas madeiras assim e colocavam uma lança por cima. E os derrotados tinham que passar por baixo da lança. Quase que como uma reverência, quase que como numa demonstração mesmo de que, olha, nós fomos vencidos, vocês são os senhores. E era um ritual muito humilhante para os soldados vencidos. Então, isso também era conhecido como jugo romano. Passar por esse ritual, né? Além disso, essa palavra ainda pode significar a canga que se coloca sobre o lombo dos animais de carga. Então, aquele peso que os animais carregam, né, para se manterem na mesma linha, emparelhados. Então, aquele peso que se coloca para conduzir o animal, também é chamado de jugo ou canga. Vejam que interessante como Jesus, né, usou de sabedoria, porque ele pegava elementos da vida cotidiana das pessoas para colocar os seus ensinamentos. Então, o jugo, tanto o jugo romano como o jugo de canga, era um elemento da vida cotidiana das pessoas, simples, do povo da época. E eles sabiam muito bem, né, a que se referia isso. Então, Jesus fala assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo, e não esse jugo que vocês estão recebendo, e não esse peso, e não esse fardo tão pesado. Tá? Eu fico pensando, né, que se Jesus oferece o jugo dele, a gente vai ver daqui a pouquinho o que significa. A gente tem outros jugos hoje no mundo moderno. Qual será, né, o jugo moderno de 2013, não mais do Império Romano, mas hoje, no mundo que nós vivemos? Qual é o jugo que está sobre nós? Qual é o jugo que nós estamos escolhendo? Que valores são esses? Que opções são essas que nós estamos escolhendo?
E qual será o jugo de Jesus, né? É um jugo bem diferente, meus amigos. Porque quando Jesus veio e nos ensinou infinidades, né, de ensinamentos maravilhosos no Evangelho, quando ele dizia, olha, temos que amar os inimigos, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Esse é o jugo. Se a gente quer mais leveza na vida, a gente tem que começar a aprender essas coisas. É vivenciar esse tipo de ensinamento que significa escolher o jugo de Jesus. É um jugo mais leve, é um jugo diferente do que nós estamos acostumados ainda a viver. E ele continua dizendo assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando Jesus propõe isso, ele está se colocando como um exemplo. Aprendei de mim. E o título de mestre realmente foi um dos poucos o que Jesus acatou durante a sua existência, né? Quando disseram para Jesus, olha Jesus, como você é bom, maravilhoso, sublime. Ele falou assim, não, bom é o Pai. Está lá no Evangelho. Mas quando o chamavam de mestre, ele aceitava essa denominação, olha lá, me chamam de mestre. E dizeis bem porque o sou. E o mestre vem fazer o quê? Ele vem ensinar. E a proposta, então, Jesus se colocando mais uma vez. Aprendei de mim. Aprendei comigo. Aprendam as lições que eu venho trazer, né? Que sou humilde e manso de coração. Será que Jesus era humilde? Sim, né? Ele dizia mesmo, olha, não tenho nenhuma pedra onde recostar a cabeça. Então, a gente tem que ter um cuidado em reconhecer que humildade não significa pobreza, necessariamente. A pessoa humilde não precisa ser desprovida de bens materiais para se considerar uma pessoa humilde, tá? Mas é bem verdade que o mundo moderno nos oferece hoje uma gama de opções assim, que podem nos tentar muito para uma vida em que a humildade esteja mais longe, em que a simplicidade esteja mais longe, né? A humildade talvez pudesse ser definida de alguma forma assim, é você reconhecer aquilo que você é, nem mais nem menos. Porque se você achar que você é mais do que você está sendo uma pessoa orgulhosa. Tá? É o orgulho que faz com que a gente se ache melhor do que as outras pessoas. E por outro lado, se eu me acho menos do que os outros, que eu sou, né, a bactéria da pulga do cachorro, então eu vou estar desconsiderando também aquilo que eu sou, porque eu já não sou mais isso. Eu sou um ser humano também com algumas virtudes e qualidades, já conquistadas. E aí a gente tem as baixas estimas, então, nas pessoas que se consideram sempre menos. Não, eu não vou fazer isso porque eu não sou capaz, né? Olha, quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para ir lá no centro e ajudar em alguma coisa, né? Quem sou eu para perdoar? Quem sou eu? E a pessoa começa a se achar totalmente desprovida de qualquer qualidade e virtude. Isso também não é humildade, mas é uma deficiência emocional chamada de baixa autoestima, tá? A simplicidade, né, como eu dizia para vocês, só rapidamente colocando, ela não tem necessariamente a ver com você viver e usufruir de bens materiais. Hoje existe uma proposta muito interessante chamada simplicidade voluntária, em que as pessoas estão buscando viver uma vida mais simples. Por quê? O excesso de opções, o excesso de tecnologia, o excesso de conforto também não necessariamente traz a paz. Outro dia eu estava vendo na internet o lançamento do último modelo de uma televisão. Uma televisão em formato curvo. Não sei se vocês viram isso. Então não era tela plana mais. Ela faz uma curva, como uma tela de cinema, justamente para evitar as distorções de imagem de uma tela plana muito grande. E ela tem a espessura de um celular, 10 milímetros. Ela é um Smart TV, então você faz assim, ela muda de canal, né? Daqui a pouco você pisca ou fala, ela muda de canal. Olha que espetáculo, hein? Eu quero essa televisão. 70 polegadas. Olha como vai ficar essa televisão na minha sala, hein? Perfeito, tem um lugar certinho para ela, né? Preço dessa televisão, R$39 mil.
tá, se eu tenho essa possibilidade, se eu quero, eu falo, não, eu vou lá e vou comprar, não vai me fazer falta os 39 mil reais, né? Então, beleza, posso ir lá e comprar, tudo bem, vou pôr na minha sala e usufruir. Não sei se eu serei mais feliz por causa disso, mas imagine só a pessoa que acredita que se eu tiver aquela televisão, eu vou ser mais feliz, então, daqui para frente, eu vou economizar, não vou mais sair, não vou comprar mais nenhum livro, não vou comprar mais nenhuma roupa, não vou gastar mais nada, só o mínimo necessário para economizar e ter o dinheiro para comprar essa televisão. Então, isso é não ter paz interior, querendo uma vida que não é simples. A pessoa que busca a simplicidade, a humildade verdadeira, ela faz isso com paz interna. Ela vive com paz. Se eu viver um inferno para ter as coisas, né, porque eu preciso delas para imaginar que vou ser mais feliz, isso não é simplicidade nem humildade. E a mesma coisa a mansidão. Jesus dizia assim, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Jesus era manso, mas Jesus ao mesmo tempo tinha um posicionamento bastante firme. Ser manso não é ser tolo, não é deixar que os outros fiquem enganando a todo momento, não é deixar de ser uma pessoa boba na sociedade, tá? Jesus, quando enfrentava, né, os fariseus da época, ele usava palavras duras. Ele dizia assim, raça de víboras, está lá no Evangelho, tá? Túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro, assim ele se referia aos fariseus da época. Então Jesus não aceitava qualquer coisa, ele vivia sem violência, né? Ele praticou a não violência realmente, a mansuetude, mas ao mesmo tempo isso vem de uma compreensão de como a vida funciona, de como as leis de Deus regem as nossas vidas. Não é deixar todo mundo fazer a gente de bobo. Ok? Não é isso que ele quis dizer. Nas próprias bem-aventuranças, ele ainda reafirmou isso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E olha que maravilha, né? Ele diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha aqui, que promessa bacana que Jesus nos faz, né? O descanso, ele é super importante. Eu acho que a gente gostaria, sim, desse alívio, de encontrar um descanso para as lutas todas que nós enfrentamos. Mas descanso não é ausência de trabalho. Descanso é uma trégua. Descanso é um momento em que você vai se refazer, vai se recompor, vai renovar suas energias para continuar seu processo, que não precisa ser de tanta luta assim, mas a gente pode sentir esse fardo mais leve, né? Esse jugo mais suave. E está lá então ele dizendo exatamente isso, olha, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se a gente seguir os ensinamentos de Jesus, nós vamos conseguir, meus amigos, garanto para vocês, viver com mais paz dentro de nós. Eu acho que as pessoas estão buscando isso. Eu busco isso, assim, ansiosamente na minha vida, né? Sensação de paz dentro, tá? E, sabe, tenho tentado fazer isso. Não é fácil preparar um tema desse e vir falar isso para vocês, né? Em vários momentos eu tenho sentido o fardo pesado, tenho sentido que as minhas escolhas são para o jugo do mundo, mas a gente tem que refletir. Eu estou tentando refletir também. E tentando entender o que Jesus propõe e como fazer isso, e como seguir, e como escolher esse jugo mais leve e esse fardo mais suave. Porque esse fardo pesado é produto das nossas escolhas. Não é imposto por ninguém. Nós aceitamos, nós optamos por isso. Então, se eu tenho essa opção, eu posso escolher diferente, né? Eu queria ainda finalizar com Emmanuel, num outro livrinho daquela série, tá? Que é o Pão Nosso, onde ele diz assim, onde estão? É o título do capítulo. Olha que coisa fantástica o ensinamento de Emmanuel. Nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto das suas desesperações. E nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz.
Ou seja, o que o Emmanuel está dizendo? Jesus está convidando, mas nós não queremos ir. Porque nós não queremos largar as coisas que a gente optou. Tá difícil, tá ruim, tá péssimo, mas eu não consigo largar isso aqui. Não consigo largar aquilo que eu já escolhi. É meu, é minha família, é meu, é minha posse. Entendeu? A gente não consegue ir. É isso que nos impede de ir e aceitar esse convite de Jesus. Então, se a gente tem dificuldade para ir, vamos ver por quê. Onde está o nosso apego a essas coisas que a gente não quer largar? Mas se eu for largar determinadas coisas, as pessoas vão achar que eu sou um idiota, vão achar que eu sou um fraco, um fracassado, vão achar que eu fiquei louco. Será? Será que é esse o medo de julgamento dos outros que nós temos e que nos impede de aceitar um convite desse maravilhoso como nós temos ouvido há 2000 anos? Vamos viver, meus amigos, a partir daquilo que nós somos e não do que os outros querem que nós sejamos. As opções são nossas, os caminhos são nossos. Nós convivemos com as pessoas, com as famílias, e muitas vezes as escolhas estão em conjunto sendo feitas, mas eu não posso abandonar aquilo que vem de dentro de mim para simplesmente agradar os outros. Vamos fazer escolhas baseadas naquilo que nós somos, naquilo que vai me trazer alegria, felicidade, alívio, paz, tá? Porque se a gente continuar preso nas coisas que a gente diz que quer largar, mas não quer largar de verdade, nós vamos continuar sofrendo, né? Eu acredito que esse descanso para as nossas almas e o alívio do peso do fardo é uma proposta muito tentadora. Então vamos ouvir mais uma vez o convite que Jesus tem nos feito. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vamos refletir sobre isso? Hoje é o convite que eu faço para vocês, tá bom? Obrigado pela atenção, que a gente possa refletir bastante aí em tudo que nós estudamos juntos hoje. Muito obrigado. Não tem jeito, né? Vocês são... Por isso que Jesus fala, não é? Vinde a mim, a gente não vai. Não aplaude, aplaude. Mas que o Salvador merece mesmo, tá certo.